Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje vai ser sobre o sistema digestivo, a continuação, da aula passada, que foi a aula 18. Então a gente falou desde dos órgãos lá, desde a boca até o estômago, e hoje a gente vai falar do intestino delgado, até a parte final ali do tubo digestivo. Então eu dividi a aula porque senão ia ficar muito grande e pesada a aula, né? Então eu tento deixar minhas aulas aí em torno de 10 minutos para ficar melhor de visualizar, para não ficar muito grande, né, a aula. Então essa aula foi produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Depois do estômago, a gente entra no intestino delgado, e aí ele é um tubo com cerca de 5 metros de comprimento e ele vai se encontrar curvado ali no abdômen humano. E ele vai ser composto de três partes. A primeira é o duodeno, que vai ter cerca de 25 centímetros de comprimento. Depois o jejum, com cerca de 2 metros de comprimento. E por último o ilho, que vai ter cerca de 3 metros de comprimento. O duodeno vai ser então a região inicial do intestino delgado e ele vai se comunicar então com o estômago. E aí é nesse duodeno que vai ocorrer a digestão ali dos componentes que ainda não foram digeridos, como é o caso dos lipídios, ou então que tiveram sua digestão já iniciada, por exemplo, na boca, que é o caso do amido, que é um carboidrato, ou então até mesmo no estômago, que é o caso das proteínas. E aí a parede das células do intestino delgado ali do duodeno, elas vão produzir enzimas digestivas que vão ser lançadas diretamente sobre o quimo. O duodeno é uma região que vai receber também secreções aí, acompanha na figura, tanto do fígado quanto do pâncreas. E aí o fígado vai produzir a bile, ou também conhecida como bilis, que é responsável pela aquela cor esverdeada ou amarronzada das fezes. E aí essa bile vai ter uma ação emulsificante nos lipídios, né, nas gorduras. Então, basicamente, vai atuar como se fosse um detergente, quebrando esses lipídios em partículas menores. E essa bile ela pode ser temporariamente armazenada numa vesícula biliar, que está representada aí na figura de verde, antes dela ser lançada diretamente no duodeno. O pâncreas ele é uma glândula mista que vai produzir hormônios como, por exemplo, a insulina e o glucagon, que vão ser lançados diretamente na corrente sanguínea. Então ali a insulina ela vai facilitar a entrada da glicose nas células. Então, ela pega a glicose que está no sangue, facilita a entrada das células. E aí esse excesso de glicose no sangue vai ser armazenado no fígado. Então o fígado pega essa glicose, transforma em glicogênio para ser armazenado. E aí quando a gente fica, por exemplo, muito tempo sem comer, sem se alimentar, e ocorre uma baixa de glicose, né, de carboidrato ali no sangue, o nosso organismo percebe isso, manda uma mensagem para o fígado, e aí o fígado pega essa glicose que está armazenada na forma de glicogênio, quebra ela e lança no sangue. E aí o hormônio que faz isso é o glucagon, que tem um efeito oposto da insulina. Então ele vai promover a quebra desse glicogênio do fígado e lançar ela de volta para o sangue. Como eu falei, o pâncreas é uma glândula mista, então ele vai produzir também ali o suco pancreático, e esse suco pancreático vai ser conduzido então ali pelo ducto pancreático e ser lançado diretamente no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E aí esse suco pancreático vai apresentar algumas proteínas, né, algumas enzimas responsáveis pela digestão de lipídios, carboidratos e até mesmo proteínas. E o suco pancreático vai conter também o bicarbonato de sódio, que tem um pH mais alcalino, que a gente chama, né? Mais básico, um pH em torno de 8, justamente para neutralizar a acidez do quimo, que acabou de sair do estômago. Né? Então o quimo sai ali de um pH de 2, vai ser lançado ali no suco pancreático, um pH de 8, justamente para dar uma quebrada nessa acidez e não agredir as paredes do intestino delgado, para não machucar, né, causar nenhum tipo de ferida nessas paredes do intestino delgado. Então, o
duodeno vai produzir também o suco entérico, ou também conhecido como suco intestinal, que vai conter algumas enzimas ali, proteínas que vão realizar a digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. E aí depois que esse duodeno, esse quimo, sofreu a ação do suco pancreático, da bile e desse suco entérico, ele vai ser chamado de quilo. Então ele vai estar na forma de um alimento, né? Na forma de um líquido rico em nutrientes. A segunda parte do intestino delgado se chama jejuno e é onde vai ocorrer a absorção de nutrientes por meio ali das vilosidades e microvilosidades, que são basicamente dobras dessa parede do intestino que vão aumentar a superfície de contato com os alimentos, então vai promover uma maior absorção tanto de água quanto de nutrientes. E essa parte do jejuno é para ocorrer a absorção. Então, geralmente, as pessoas que fazem cirurgia, né, para reduzir o intestino, é essa parte do jejuno que é retirada, que é ligada somente à absorção. E aí, na parte final, que é o ilho, vai ser lançado ali alguns hormônios que vão promover uma sensação de saciedade na pessoa. O intestino grosso, ele já vai medir 1,5 m de comprimento, aproximadamente. E aí é uma região que vai receber a água e os produtos não digeridos, que são provenientes do intestino delgado. E aí a água vai ser amplamente absorvida no intestino grosso, sais minerais também. E aí vai restando uma pequena quantidade que vai ser eliminada então de líquido juntamente com as fezes. E aí lipídios, sais minerais, vitaminas A, D, E e K vão ser absorvidas também no intestino grosso. E algumas bactérias produzem vitaminas aí A e B12. E aí tudo que não foi aproveitado, né, vai compor as fezes, como por exemplo bactérias mortas e materiais não digeridos. Vamos falar então de uma doença importante, que é a doença celíaca, que é muito desconhecida aí pela população brasileira. Então, ela é uma reação exagerada que o sistema imunológico da pessoa tem a uma proteína, que é chamada glúten. E aí tem uma origem genética, então é uma deficiência na enzima que vai promover a quebra desse glúten. Então, o glúten acaba atacando, né, a mucosa, ou seja, a parede ali do intestino delgado, prejudicando o funcionamento desse órgão. Olha aí na figura da direita como é que a parede do intestino é reduzida, né? Fica bem pequena, né? Prejudica as vilosidades e microvilosidades. Então, alguns sintomas que os doentes, né, a doença celíaca provoca nas pessoas que continuam ingerindo glúten são, por exemplo, diarreia, anemia, emagrecimento, osteoporose, déficit do crescimento, né, nas crianças. Essa doença celíaca começa aí nas crianças a dar os primeiros sinais aí entre o primeiro e terceiro ano de vida dessa criança, quando na época em que muitos cereais, né, são introduzidos já na dieta das crianças, mas muitas vezes os casos vão ocorrer aí de diagnóstico somente na fase adulta. Então, durante muito tempo, as pessoas vão ficar sofrendo aí com barriga estufada, gases, ânsia de vômito, irritabilidade, lesões na pele e até mesmo queda de cabelo e não vão saber o que está acontecendo, né? Até o momento que a doença celíaca vai ser diagnosticada aí pelo médico. Os fatores de risco aí para essa doença é basicamente a predisposição genética, então familiares de pacientes celíacos vão ter mais chances de desenvolver essa doença. E aí não existe uma maneira concreta de se prevenir o aparecimento, né, da doença. O que pode ser feito é você diagnosticar cedo a doença, o que vai prevenir então de acontecer lesões nessa mucosa do intestino e conviver com essa doença e cortar, né, totalmente os alimentos que contêm glúten. Então, quem tem essa doença celíaca pode recorrer a alguns alimentos aí sem glúten, né? Então, não são todos os alimentos que têm.
Então, já tem macarrão para vender em supermercado que não tem glúten, massas, né, que não tem glúten. E tem uma linha específica que eu gostaria de mostrar para vocês, que é essa marca aí, essa Share, e ela tem algumas torradas sem glúten, pão sem glúten também. E existe aí também macarrão, lasanha, sucrilhos, massa para fazer bolo, biscoitos também sem glúten. Como referências, eu utilizei o próprio livro didático do 8º ano, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020, que é o livro A Poema. E também utilizei um livro de biologia do ensino médio, eu tirei algumas imagens e informações desse livro de biologia, que já fez parte também do Programa Nacional do Livro Didático. Esse livro A Poema ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2020. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou da aula, deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para sempre que eu postar uma videoaula nova você ser notificado. E é isso, meu muito obrigado e até a próxima aula.